Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos para a nossa última aula da disciplina de empreendedorismo digital. Hoje é a nossa aula de número 4, eu sou a professora Dalila Jimenez e hoje nós vamos falar sobre como gerir no mundo digital. É um assunto bastante importante para o empreendedorismo digital, porque se a gente vive num mundo em que as tecnologias influenciam de forma tão significativa na vida das empresas e das pessoas, nós também precisamos pensar em como gerir essas pessoas, em como gerir essas empresas dentro desse mundo tão tecnológico, dentro dessas tecnologias que estão cada vez mais trazendo inovações e transformando a forma como nós empreendemos, a forma como nós nos relacionamos com o nosso consumidor, com o nosso público, enfim. Nós vimos ao longo da disciplina vários temas que envolvem esse relacionamento das empresas com o seu público. De que forma atingir esse público, de que forma empreender nesse mundo em constante evolução, em constante processo de mudança que exige das empresas e dos empreendedores tanta inovação. E aí, então, a gente precisa também atentar para a gestão, porque a gestão, ela faz parte do empreendedorismo. Dentro de todo o processo empreendedor, você tem uma ideia, você identifica uma oportunidade, você faz um plano de negócios, implementa a sua empresa e, a partir daí, você precisa fazer a gestão dessa empresa. E por isso que a gente traz esse tema, então, nessa última aula da nossa disciplina. Hoje é o último dia ao vivo aqui para a gente interagir. Se você tem dúvida, se ficou alguma dúvida a respeito da nossa disciplina ou da aula de hoje, teremos 2 momentos importantes em que você pode interagir comigo, interagir com os seus colegas, enviando a sua contribuição. Tá? Então, aproveite essa oportunidade. Se você está assistindo depois essa aula, não está nesse momento ao vivo aqui comigo, você também pode encaminhar as suas dúvidas para o tutor eletrônico, para o tutor à distância, que ele vai direcionar para mim, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Vamos contextualizar, então, a nossa aula, esse tema sobre a gestão das empresas, né? Como gerir essas empresas no mundo digital. As tecnologias digitais estão mudando a forma de gerir as empresas? Com certeza sim, né? Porque são várias as questões que a tecnologia traz a partir do processo como a gestão olha para as empresas e como ela precisa se relacionar com o seu público. Enfim, as tecnologias têm mudado a forma como nós nos comunicamos com o nosso consumidor e também permite que esse consumidor se comunique conosco. E as pessoas que fazem parte das nossas equipes também precisam, diante dessas tecnologias, ter um olhar diferenciado da gestão para que elas possam ser lideradas da forma mais produtiva possível, que desperte nelas o desempenho das suas melhores performances. Então, nós vamos falar também, além da gestão das empresas, pessoas e liderança na era digital, né? A importância de pensar também na gestão de pessoas e no exercício da liderança no processo da era digital. O planejamento estratégico, como ele é importante para que as empresas possam se planejar e traçar as suas estratégias para atuar nesse mundo cada vez mais tecnológico. E também vamos ver alguns casos reais no mundo digital, desde a concepção da empresa até como ela se desenvolveu e que ela se encontra no mercado hoje, empresas que realmente são empresas de sucesso e que nos vão trazer alguns exemplos aí de como isso foi conduzido no processo de gestão para que essas empresas alcançassem o sucesso desejado. E aí, então, nós vamos ter como esse tema principal da nossa aula de hoje, como liderar nas empresas digitais, o que os gestores, o que os empreendedores precisam para desenvolver da melhor forma o seu negócio. Afinal, não basta você ter uma ideia muito criativa, essa ideia ser uma oportunidade bastante viável no mercado e no momento de agir você não conseguir acompanhar as transformações que a gestão exige desses líderes
né, que estão atuando nesse contexto atual em que a gente vive atualmente. Bom, a gestão na era atual envolve justamente essa questão do olhar para essas transformações que o mundo está passando, esse contexto em que nós vivemos, onde a tecnologia cada vez mais exige inovações, exige um olhar diferenciado do gestor, do empreendedor para o seu negócio, para que esse negócio se mantenha competitivo, para que ele se renove de acordo com as necessidades de mudanças que o mercado impõe, né, às empresas que atuam no mercado hoje. E aí a gente vê lá no quadro, então, as tecnologias digitais e como elas vão mudar a gestão das empresas, a gestão dos negócios. Nós vivemos hoje na era pós-digital, na verdade, né? As tecnologias elas já estão presentes há algum tempo no mercado, elas se renovam de forma bastante dinâmica, mas hoje nós já podemos entender que as tecnologias elas não são mais o diferencial, elas são obrigatórias para que as empresas se mantenham competitivas. Não é mais possível que as empresas se mantenham no mercado sem atentar para a tecnologia, sem buscar colocar o mínimo possível de tecnologia dentro das suas atividades de gestão. Saber como trabalhar essas tecnologias é o que vai gerar o diferencial. Por isso, as lideranças são tão importantes nesse cenário. E aqui a gente chama a atenção para essa questão. E as tecnologias, elas não são mais o diferencial, elas são uma exigência, elas precisam estar presentes, mas elas não são tudo. Né? Não basta você ter uma tecnologia de ponta na sua empresa se você não tem uma liderança que atente, que tenha o olhar voltado para essa realidade que a gente vive hoje. As lideranças, elas são presentes nas empresas a partir da atuação das pessoas e são as pessoas que estão à frente dessas tecnologias. Não adianta eu ter uma ótima tecnologia se a minha gestão não é adequada, se ela não consegue tirar o melhor proveito dessa tecnologia para entregar aquilo realmente que eu desejo e que eu concebi como sendo o cerne da minha empresa, né, o meu produto, o meu serviço. Enfim, eu posso ter uma tecnologia que presta um bom serviço, mas se eu não tiver um líder que vai gerir essa equipe de prestadores de serviço, muito provavelmente eu não vou ter sucesso. E aí, continuando lá no quadro, então a gente vê algumas tecnologias que estão presentes já no mercado, que já são adotadas pelas empresas e que estão mudando a forma como a gestão é feita dentro das organizações. Uma das primeiras que a gente vai abordar é a tecnologia distribuída, são as tecnologias distribuídas. Essas tecnologias usam um sistema de criptografia e protocolos de segurança e de armazenagem distribuídas, o que ajuda a aumentar a transparência e a segurança das informações. É algo bastante técnico, bastante específico, que muitas vezes é entendido apenas por aqueles mais especialistas, mas que já faz parte do dia a dia das organizações. A inteligência artificial, que já está presente no mercado, a gente muito provavelmente já está em contato com a inteligência artificial, muitas vezes sem mesmo perceber, né? E ela está presente em quase todos os produtos que nós vamos consumir no futuro. Apesar dela já estar aos poucos sendo inserida no mercado, muito fortemente ela vai estar presente nos produtos que nós vamos consumir no futuro. E isso vai mudar radicalmente a gestão das empresas, auxiliando os processos de tomada de decisão. Então, por exemplo, no marketing, eu posso ter como exemplo de inteligência artificial aquela leitura que pode indicar para um consumidor produtos semelhantes aos que ele demonstra interesse. Então, quando eu entro num site, por exemplo, para comprar uma roupa, né, eu procuro por uma calça.
aquele site já vai automaticamente identificar blusas ou camisas ou blazers que combinam com aquela calça e já vai indicar para mim. Quem comprou esse produto também comprou esse, ou esse produto combina com esse, né? Buscando buscas combinadas. E isso já é feito a partir da inteligência artificial, que consegue identificar esses fatores que podem fazer indicações para os clientes e aumentar o potencial de que esses clientes realizem compras e comprem mais produtos do que aqueles que ele realmente entrou naquele site para comprar. Um outro exemplo são empresas, indústrias que já utilizam robôs nos seus centros de distribuição, que são capazes de identificar nos seus sistemas pedidos que são feitos. Esses pedidos vão ser separados por esses robôs, que vão preparar esses pedidos, vão embalar esses pedidos e vão levar para a área de despacho desses pedidos. Isso quase que totalmente sem a intervenção humana. Então, já existem vários exemplos de inteligência artificial que já vêm sendo aplicados no mercado, usados por empresas e por indústrias, e que isso é uma tendência a crescer cada vez mais. A gente sabe que hoje já faz parte da nossa vida de uma forma ainda inicial, né, não tão forte assim, mas a gente já vê muitos bons exemplos de que a inteligência artificial pode ajudar as empresas e faz com que as empresas mudem os seus processos de gestão. Por exemplo, nesse caso em que você vai comprar algo e aquele site já faz uma indicação para você de um segundo produto, isso já gera justamente questões estratégicas da empresa, né? Como que ela está trabalhando as suas ações para que ela possa aumentar as suas vendas a partir da inteligência artificial. Continuando lá no quadro, a gente tem também à disposição das empresas a realidade estendida, que diz respeito a um conjunto de tecnologias que engloba realidade aumentada, realidade virtual e outras tecnologias imersivas. Por exemplo, na área de recursos humanos, a gente já pode encontrar treinamentos de função sem que a pessoa esteja de fato executando essa função a partir de simuladores, por exemplo. Os pilotos de avião, eles podem fazer horas de voo, adquirir horas de voo a partir de equipamentos tecnológicos que permitem uma simulação quase que 100% igual a uma atuação real. No marketing, a gente também pode encontrar esse tipo de tecnologia, onde o consumidor ele pode conhecer um produto antes mesmo de comprar esse produto. Por exemplo, você pode visitar um apartamento que está à venda, mobiliar esse apartamento, andar pelos cômodos desse apartamento, sem que ele ainda tenha começado a ser construído. Isso tudo por meio de óculos de realidade virtual, de realidade aumentada e de tecnologias imersivas. Isso pode gerar, então, várias possibilidades para a gestão das empresas. Por exemplo, treinamentos na área médica, os médicos eles podem treinar cirurgias. Nas universidades também as aulas práticas podem ser realizadas por meio da realidade virtual, da realidade aumentada e de outras tecnologias imersivas, e isso também faz com que a gestão das empresas precise se adequar a isso. E nós temos também o exemplo da computação quântica, que é capaz de dar um salto na capacidade de processamento dos computadores, tornando-se muito mais velozes e possibilitando uma nova gama de aplicações. Então, essas são as tecnologias que vão impactar de forma mais direta os negócios nos próximos anos. Mas, se não forem bem utilizadas, essas tecnologias elas podem ser, pode ser que elas não sejam tão eficientes para essas organizações, porque não basta, como a gente já comentou, ter uma tecnologia de ponta ou ter uma tecnologia que pode fornecer recursos que melhorem o desempenho dessa empresa,
se eu não tiver esse olhar da gestão, de como aproveitar essa tecnologia para realmente otimizar os meus processos, melhorar a minha produtividade, oferecer o melhor serviço, os melhores produtos e também olhar para as pessoas que estão envolvidas em todos esses processos, porque a tecnologia precisa das pessoas para que ela também possa dar o seu melhor, para que ela possa oferecer para as empresas os melhores resultados. Pessoas e liderança na era digital. As pessoas, elas são um fator fundamental nas organizações. Apesar da gente estar acompanhando há algum tempo o avanço da tecnologia e muitas atividades operacionais passaram a ser substituídas pelas tecnologias, profissões deixaram de existir, ainda existe muito a contribuir na parte das pessoas para que essas tecnologias possam realmente ser desenvolvidas da melhor forma possível. Então, as pessoas, elas têm capacidades, elas têm competências que estão além do que as tecnologias ainda hoje em dia podem desenvolver. As pessoas, elas têm a capacidade criativa, elas têm a capacidade de inovação, elas têm a capacidade de relacionar-se, de sentir emoções, de entender o outro de forma mais empática, coisas que a tecnologia ainda não permite. Porém, existem tecnologias que também vão afetando o trabalho das pessoas e a forma como nós, enquanto indivíduos dentro das organizações, realizamos as nossas funções e desempenhamos as nossas tarefas. E para isso, então, é preciso ter esse olhar para a gestão, ter uma liderança que seja preparada, tanto para tirar o melhor dessas pessoas e também para adequá-las da melhor forma possível a partir do uso das tecnologias. É preciso que haja uma interação entre tecnologia e ser humano para que o resultado seja o melhor possível. Lá no quadro, a gente vê que as pessoas e a liderança na era digital busca por líderes com habilidades de adaptação para lidar com equipes que também sejam adaptáveis e prontas para mudar junto com o mundo ao seu redor. Ou seja, as empresas, antigamente, elas tinham uma estrutura mais mecanicista, com muitos níveis hierárquicos. E hoje, elas precisam se adaptar a esse mundo de mudanças. Empresas que ainda têm essa visão, mais voltada para atividades que não valorizam o capital intelectual, elas tendem a sofrer com essas novas possibilidades da era digital. Então, a gente também precisa se atentar a pequenos times dedicados a projetos específicos. Anteriormente, a gente tinha pessoas mais voltadas a trabalhos individuais, a mão de obra individual, e hoje a gente busca times, formação de equipes, muitas equipes multidisciplinares, equipes com vários tipos de competência, indivíduos que apresentam vários tipos de experiência em diversas áreas, para que eles possam interagir e juntos desenvolverem projetos específicos de forma mais ágil e atendendo de forma melhor os objetivos desse projeto. Antes a gente tinha mais aquela visão de que os projetos eles tinham que ir passando por etapas. E a partir desses times mais ágeis, dedicados a projetos específicos, a gente consegue tocar um projeto de forma mais rápida, onde todas as etapas elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Situações de incerteza que dificultam o planejamento de longo prazo. Hoje nós vivemos um mundo de muita incerteza, onde a gente não tem mais condições de fazer planejamentos de muito longo prazo, porque hoje a gente tem uma determinada situação e essa situação ela pode mudar a qualquer momento. Então, o planejamento, apesar dele ser fundamental e não deixar de existir de forma alguma, ser essencial para qualquer tipo de gestão, ele precisa de um monitoramento muito mais em curtos espaços de tempo. Ele precisa ser constantemente analisado para
para que os ajustes necessários sejam feitos dentro daquilo que foi planejado para alcance dos objetivos. O aprendizado constante é algo que é indispensável. A gente também tem questões referentes ao trabalho remoto, que vai envolver a cultura da empresa, né? Como inserir funcionários dentro de uma cultura, se eles não têm uma convivência, se eles não vivem num ambiente organizacional, como controlar a produtividade desses funcionários, né? Como as pessoas estão aprendendo a trabalhar à distância, porque a gente ainda vive num momento que foi muitas vezes antecipado de forma mais significativa pela pandemia, mas que já é uma tendência há algum tempo e agora está se consolidando, né, cada vez mais dentro das empresas. Mas ainda é algo a ser bastante explorado em termos de liderança e em termos de gestão. E hoje nós temos também uma concorrência global por talentos, né? As pessoas que têm um diferencial, elas podem ser encontradas e podem ir trabalhar em qualquer empresa dentro do mundo, né, de forma bastante ampliada. Então, o mundo mudou e nós precisamos nos adequar a isso. Na era digital, as grandes empresas terão cada vez mais poder. Hoje nós temos grandes grupos empresariais que estão dominando as tecnologias, estão atraindo cada vez mais um número maior de pessoas para o seu espaço de influência. Então, empresas que têm um capital mais significativo, elas têm mais condições de investir em tecnologia e muitas vezes acabam dominando o mercado. Algumas empresas já possuem uma receita maior do que a de muitos países. Então, veja a amplitude que isso vai tomando. As redes sociais criam espaços de relacionamento que permitem a união de pessoas com pensamentos semelhantes, independente de onde elas estejam no planeta. E isso é algo importante para ser analisado, porque a união de grupos com interesses semelhantes, sem a intervenção de um país, de uma nação, de um governo, é algo bastante novo, é um fenômeno que pode ser tanto positivo quanto negativo. Pessoas podem se unir para o terrorismo ou podem se unir para questões sociais importantes que envolvam benefícios para o nosso planeta. Então, é importante a gente pensar que isso também está acontecendo e isso também influencia a nossa forma de ver o mundo, de conviver nesse mundo e de gerir as nossas empresas. E a automação de muitos processos devem elevar a produtividade global, ou seja, a partir das máquinas eu tenho um aumento da produtividade que provavelmente pode levar a uma queda nos preços, porque a partir do momento que eu tenho máquinas que produzem muito mais, eu tenho muito mais produtos no mercado, então esses produtos precisam ser vendidos e isso pode gerar uma competitividade em termos de preço, isso pode trazer preços mais atrativos para o consumidor e para as pessoas. Porém, essa questão da substituição de algumas atividades pela tecnologia e pelas máquinas também tem a tendência a aumentar o desemprego, e as pessoas precisam aí então achar alternativas e reinventar, porém o mundo precisa de um equilíbrio, senão a coisa sai do controle aí em termos de sobrevivência, em termos de qualidade de vida, em termos de como as pessoas vão viver no seu dia a dia, a sua vida, enfim. O planejamento estratégico é algo fundamental. Quando a gente fala em empresa, sempre a gente tem esse assunto do planejamento estratégico, porque não existe uma empresa que tenha grandes chances de sucesso se ela ignora essa questão do planejamento e ainda mais o planejamento estratégico, que é algo que envolve todos os setores da empresa, que envolve a empresa como um todo. E uma das principais etapas do planejamento estratégico é o diagnóstico, que precisa ser cuidadosamente elaborado
para que as estratégias possam ser melhor desenhadas e melhor desenvolvidas. E dentro desse ambiente tecnológico, desse contexto que a gente vive atualmente, o planejamento, ele, apesar de exigir um monitoramento mais constante, ele é fundamental. Bom, o diagnóstico, lá no quadro a gente pode ver que ele é importante para o desenvolvimento do planejamento estratégico, mas a gente precisa também saber o que é estratégia. A estratégia, ela é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e especialmente de ações para explorar competências essenciais e obter vantagens competitivas. Então, a partir da estratégia, eu vou elaborar um conjunto de ações que vão me levar a ter mais vantagem competitiva e a explorar as competências essenciais para me manter no mercado enquanto uma empresa. E a administração estratégica, então, é o conjunto completo de compromissos, decisões e ações que vão ajudar essa empresa a alcançar essa vantagem competitiva. Estratégias são conjuntos de ações isolados para determinado objetivo. E a administração estratégica vai cuidar desse conjunto, então, de estratégias que eu preciso para desenvolver o meu negócio. A administração estratégica envolve várias etapas. O diagnóstico do ambiente em que a empresa está inserida é uma das primeiras etapas a serem desenvolvidas. Depois eu vou fazer uma análise do ambiente interno e externo da empresa para analisar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades, e também o macro e o microambiente onde essa empresa está inserida. Eu preciso pensar na visão, na missão e nos valores que vão ser traduzidos em metas e objetivos mais específicos. A gente sabe que a visão, a missão e os valores, eles precisam ser traduzidos para o consumidor, e isso se faz através de objetivos pensados de forma bastante específica. E eu também preciso desenvolver um plano de ações onde eu vou traçar de que forma eu vou desenvolver os meus objetivos. Bom, o diagnóstico, ele envolve a análise do ambiente externo, que se refere ao macroambiente da empresa. Então, eu tenho ali dentro do meu macroambiente o ambiente econômico, sociocultural, global, tecnológico, político e jurídico, demográfico. Por exemplo, o ambiente sociocultural vai refletir as mudanças de comportamento que estão acontecendo na nossa sociedade. Um exemplo são as mulheres no mercado de trabalho e a busca por questões igualitárias com os homens, em termos de salários, em termos de reconhecimento profissional. A questão global, envolve as mudanças causadas que foram trazidas pela globalização, a queda de fronteiras, enfim, como isso afetou as organizações. A questão tecnológica vai envolver o crescente aumento da velocidade com que as inovações estão sendo colocadas no mercado e como isso está impactando a vida das pessoas. Questões político-jurídicas envolvem mudanças nas leis, questões políticas, por exemplo, leis trabalhistas que vêm passando por adequações para a gente poder ter uma maior identidade aí com esse mundo que a gente vive hoje. Fator demográfico vai analisar se essa população está crescendo ou não, qual que é a distribuição geográfica do meu público, qual é a renda desse público, qual é a faixa etária, e a questão econômica, que vai tratar de fatores econômicos, inflação, juros e como esses fatores econômicos afetam o segmento da minha organização. E uma das formas também da gente identificar e analisar o mercado são as 5 forças estabelecidas pela teoria de Porter, As 5 forças aí de Porter tratam do poder de barganha dos fornecedores, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e ameaça de novos entrantes, além da rivalidade entre os concorrentes. Quando eu falo dos novos entrantes, eu me refiro a
previsão de possíveis novas empresas que venham a competir no mercado principal, que é o mercado que eu atuo. A ameaça de produtos substitutos diz respeito àqueles produtos que são capazes de substituir o produto da minha empresa, mas sem ser aquele concorrente direto, né? Por exemplo, num momento de crise, em vez de comprar carne, eu posso comprar ovo, né? E aí os dois são proteínas, mas o ovo é bem mais barato e o ovo pode prejudicar uma empresa, um frigorífico que trabalha com carne. E a ameaça, nesse caso, é muito maior quando o custo de mudança é baixo, né? Quando produtos são facilmente substituídos em virtude dos seus valores. O poder de negociação dos fornecedores ocorre quando existem poucas empresas que fornecem um produto específico, né, uma determinada matéria-prima, e que são fundamentais para os compradores. Por exemplo, uma empresa que precisa de determinada matéria-prima, onde só existe um fornecedor, esse fornecedor tem muito mais poder de negociação e ele pode colocar a palavra aí na questão de preços e condições de pagamento. Da mesma forma, isso acontece com os clientes, né? Quando existe uma grande oferta no mercado, ou para eu poder mudar de fornecedor, o meu custo é muito baixo, né? Então o cliente passa a ter muito mais poder aí em relação aos fornecedores. E também eu tenho aí a questão da rivalidade entre os concorrentes, que vai envolver as questões de concorrência e competitividade no mercado. E agora eu convido vocês a realizarem comigo uma situação problema, onde a gente pode ver na prática alguns desses conceitos. Como que os conceitos voltados à questão tecnológica, à questão de liderança e gestão de pessoas dentro do contexto de tecnologia e também a questão do planejamento podem ajudar as organizações a partir da visão de uma situação hipotética, mas que pode acontecer na prática. Então, me acompanhe lá no quadro. Bom, no nosso caso de hoje, da nossa aula, o José Roberto e o Antônio, eles são sócios proprietários de uma empresa que já atua há bastante tempo no mercado, mas nos últimos anos vem sofrendo os efeitos das tecnologias digitais. Isso é bastante comum com empresas, né, com gestores que não se abriram ainda para as tecnologias digitais. A empresa é de porte mediano e ela tem 100 funcionários no setor administrativo, que trabalham em um prédio antigo no centro da cidade. Devido ao tempo e uso, esse prédio não suporta mais muitas reformas e a infraestrutura tecnológica dele já está bastante prejudicada. Essa empresa, ela trabalha com vendas no varejo. E o José Roberto e o Antônio, até hoje, foram muito relutantes em passar a vender online. Eles são gestores mais tradicionais, eles ainda estão resistentes à tecnologia e isso tem causado problemas para essa empresa, porque hoje a gente sabe que a tecnologia, ela não é mais opcional, ela é algo que se faz necessário dentro das empresas que pretendem se manter no mercado. Porém, diante do cenário atual, eles então decidiram contratar um consultor para ajudar a auxiliá-los na escolha das melhores opções para se modernizar. Eles viram que, apesar da resistência que eles têm, eles precisam se mexer, porque senão eles vão ficar para trás e a empresa pode se perder nesse mercado. Então, diante do que a gente viu, quais as tecnologias esse consultor poderia apresentar para o José Roberto e para o Antônio, para que eles possam melhorar as questões tecnológicas aí da organização deles? Então, esse consultor poderia sugerir algumas opções aí com base no que nós vimos na nossa aula. A inteligência artificial, que é uma tecnologia bastante atual e que tem a tendência a cada vez mais estar presente no mercado, pode ser útil para construir uma plataforma de vendas online que vai interagir com os clientes
e tenha ferramentas de análise de dados que possa propor compras conjuntas para identificar produtos que possam agradar os clientes. A realidade estendida poderia ser usada para melhorar a experiência do cliente e para permitir, eventualmente, engajá-lo na criação de inovações. Além disso, para que a empresa atue dentro desse novo ambiente, ela precisa de lideranças no time de inovação, que sejam capazes de interagir com o cliente e transformar isso em especificações técnicas para novos produtos e serviços, ou seja, precisa de lideranças que tenham essa visão mais voltada para a inovação e para a importância da tecnologia nesse processo de evolução das organizações e manutenção das vantagens competitivas. Outro ponto seria pensar em parte da equipe de colaboradores a passar a trabalhar em home office. Porque, como nós vimos, a empresa já está alocada em um prédio antigo que não compensa muitas reformas, não permite a instalação de muitas tecnologias, né? Então, uma das opções, que é uma tendência, seria colocar uma parte dessas equipes que têm condições, né, que executam atividades que podem ser realizadas remotamente, a trabalhar em home office. Só que para isso também exige que lideranças sejam preparadas para isso, né? E que os profissionais também sejam capacitados a atuar à distância, porque a gente sabe que isso ainda é novo e que muitas pessoas ainda não sabem como trabalhar a questão do trabalho remoto, né? Como gerir esse profissional que não está presente na empresa. Como avaliar a sua produtividade, como controlar esse funcionário para que realmente ele desenvolva suas atividades e seja incorporado dentro de uma cultura que é prezada e que é desenvolvida por essa organização. Se você tem dúvidas, envie as suas dúvidas para a gente poder interagir aqui nesse momento da nossa aula. Nós vimos que o planejamento estratégico tem uma de suas principais etapas, o diagnóstico, que vai trabalhar com a questão da análise ambiental, tanto do macro quanto do microambiente, avaliar as questões que envolvem a missão, a visão, os valores dessa organização, o plano de ação para identificar ali o que pode ser realizado,
quais são as ações e as estratégias que podem ser adotadas para que essa empresa possa atuar de forma a alcançar os seus objetivos. Bom, além do diagnóstico, a gente tem também a questão da análise, que envolve o planejamento estratégico. A análise é uma das etapas em que vai permitir que essa empresa possa analisar as suas oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos que vão interferir no desempenho dessa organização e vão ajudar com que os gestores tenham uma visão mais ampla de quais as melhores estratégias que ele pode adotar para concorrer nesse mercado, né? Buscando melhorar aquilo que está no ambiente interno da empresa, que são os pontos fortes e os pontos fracos, e também buscar estratégias para minimizar aquelas ameaças que vêm do ambiente externo e aproveitar as oportunidades que se apresentam no mercado também, porque a empresa, estando de olho no mercado, ela pode identificar oportunidades que podem ajudá-la a aumentar a sua lucratividade, a crescer, a criar novos produtos, a concorrer melhor com o mercado. Bom, lá no quadro a gente vê uma das ferramentas mais conhecidas e que são uma das mais importantes para o planejamento estratégico, que é a análise SWOT, que vai justamente ajudar os gestores a ter essa visão mais ampla das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças. Então, aqui a gente tem uma coluna de forças e oportunidades que vão ajudar essa organização a crescer, a desenvolver de forma melhor os seus produtos e os seus serviços. E nós temos, então, aqui do outro lado, nessa outra coluna, as fraquezas e as ameaças, que são aquelas questões que vão atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento dessa organização. Tanto as oportunidades quanto as ameaças, elas vêm do ambiente externo da empresa, ou seja, elas vêm do mercado, né? Envolvem aí questões que vão tratar de envolvendo outras empresas, envolvendo o mercado, envolvendo questões políticas, legais, questões que vão envolver a economia, o desenvolvimento econômico, né, as novas tecnologias. Então, são questões que podem tanto ajudar quanto atrapalhar a organização, estão no ambiente externo da empresa e não estão, então, no âmbito de atuação da gestão dessa empresa. Por exemplo, se o governo cria uma lei que prejudica o negócio da empresa, a empresa ela não tem atuação sobre isso, ela não pode, além de traçar estratégias para tentar minimizar essa questão, ela não tem como derrubar essa lei ou não seguir essa lei. Enfim, é algo que vem do ambiente externo. Já as forças e as fraquezas estão no âmbito de atuação da empresa, né? A empresa ela pode atuar sobre as forças e as fraquezas, ou seja, os pontos fortes e os pontos fracos. Por exemplo, a boa qualidade dos produtos, uma boa gestão de recursos humanos, uma boa liderança, são questões que estão no âmbito de atuação da empresa. Ela pode trabalhar essas questões. Agora, por exemplo, fraquezas podem ser identificadas com baixo investimento em tecnologia, com produtos de má qualidade, que também dependem da gestão dessa empresa. Ela pode tomar ações ali que dependem da gestão para que esses pontos fortes e esses pontos fracos possam ser corrigidos. Além disso, na parte de análise, também é possível, né, traçar as metas e os objetivos. E os objetivos principais de longo prazo de uma empresa estão normalmente refletidos na sua missão e na sua visão. Então, por isso que é tão importante que a empresa tenha uma visão bem definida, uma visão
bem definida, os seus valores que vão, junto com as crenças, estabelecer uma cultura organizacional, para que isso seja conhecido de todos aqueles que constituem essa empresa e possa ser transmitido para o público externo, para o consumidor. A missão, quando a gente pensa em missão, a gente pensa na razão de existir dessa empresa, né? Por que essa empresa existe? Por que ela foi criada? Já a missão diz respeito ao que a empresa deseja ser no futuro. Ela tem mais um olhar para o futuro, né? O que ela pensa, o que ela quer para o seu futuro. E os valores estão relacionados ao que a empresa acredita e como ela deve se comportar. Por exemplo, ela pode ter valores éticos, crenças que levem a valores que sejam importantes para que essa empresa possa ter seja vista, né, tanto pelo seu público interno quanto pelo mercado consumidor, como uma empresa idônea, como uma empresa que tenha um valor importante a transmitir. E além disso, uma outra ferramenta que pode ajudar na definição de metas e objetivos de médio e curto prazo é a técnica SMART, né? A técnica SMART, ela vai atuar a partir de metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. E aí a gente vê que ela tem esse nome de SMART justamente porque ela tem essas metas que são que tem o nome aí que constituem a partir das primeiras iniciais o nome de SMART. Quando a gente pensa em metas específicas, a gente deve medir claramente uma única situação. A gente busca então um objetivo específico. Quando a gente pensa em metas mensuráveis, deve ser possível verificar o alcance dessas metas, né, com números e situações que possam ser medidas. As metas, elas precisam ser mensuráveis. Se você não consegue medir uma meta, fica difícil você saber como atingi-la, né? Atingíveis, os objetivos e as metas também precisam ser atingíveis. Eles devem refletir um valor que com esforço possam ser alcançados. Não adianta você colocar uma meta inatingível, que apesar de todos os esforços, as pessoas envolvidas não vão conseguir atingir, que isso não vai refletir num bom resultado. Elas precisam ser relevantes, ou seja, ter um significado, e elas precisam também ser temporais, ou seja, a gente precisa estabelecer períodos, prazos para que essas metas sejam realizadas. E o plano de ação também faz parte do processo de planejamento estratégico. O plano de ação é uma ferramenta detalhada que permite à empresa, então, organizar o passo a passo das suas ações que ela precisa tomar para alcançar as suas metas. O plano de ação ele é bastante importante para que fique claro para a organização quais os passos que ela precisa dar, quais as etapas que ela precisa seguir para alcançar os seus objetivos. E esse planejamento ele é muito importante para evitar os imprevistos e para garantir que as ações serão executadas com coerência em direção ao que foi previamente desejado pelas lideranças. Conhecer o mercado, conhecer os pontos fortes, os pontos fracos, estabelecer estratégias, ter técnicas para estabelecer esses métodos, essas metas, esses objetivos, ter clareza na visão, na missão e nos valores da empresa são fundamentais para que a organização trace metas que sejam adequadas e que sejam realmente mais indicadas para o alcance dos objetivos organizacionais. E o plano de ação é uma ferramenta que vai permitir colocar no papel tudo isso que foi levantado e vai permitir traçar passo a partir de um cronograma, a partir de um planejamento, como alcançar esses objetivos e essas metas. Quais ações, qual conjunto de ações eu preciso realizar para alcançar as metas e os objetivos traçados
pelo planejamento estratégico, né? E como eu posso fazer com que isso realmente aconteça dentro do tempo estabelecido, né? Atingindo aquilo que a empresa precisa para se manter competitiva, aquilo que a empresa precisa para se manter no mercado de forma satisfatória, alcançando tudo aquilo que ela deseja para o seu futuro. A gente tem aí alguns casos reais do mundo digital que podem nos ilustrar, né, de que forma essas empresas, que são empresas bastante importantes aí no mercado, como a Google, o Google e a Amazon, são empresas de grande sucesso, empresas que conseguiram usar a tecnologia em seu favor, e a forma como elas foram concebidas e como elas foram geridas e conduzidas ao contexto que a gente vive, permitiu que elas atingissem todo esse sucesso. Então, são realmente histórias inspiradoras de empresas que conseguiram se inserir de forma bastante significativa e com sucesso nesse mundo digital a partir de uma gestão adequada. Então, vamos conhecer um pouco dessas duas empresas, desses dois casos reais que nos permitem identificar aí de que forma esse caminhar levou essas empresas a esse sucesso que elas têm hoje. Lá no quadro a gente tem primeiro o caso da Amazon. A Amazon é uma empresa de muito sucesso, né, que a gente conhece, que todos nós conhecemos. Ela foi fundada em 5 de julho de 1994 em Seattle por Jeff Bezos, que é o CEO dessa empresa e o fundador dessa empresa. Ele deixou o cargo, ele era um analista em Wall Street, quando ele enxergou uma oportunidade de negócios nas vendas pela internet. Então, veja bem, ele foi uma pessoa inovadora, porque lá em 1994, quando a internet ainda estava sendo inserida na vida das pessoas, ele já enxergou essa oportunidade de um e-commerce, de uma comercialização de produtos pela internet, e fundou então a sua própria empresa de vendas online. Ele abriu mão de um cargo importante, né, na Wall Street, bem posicionado, por ser um empreendedor que enxergou uma grande oportunidade de mercado nesse momento em que a internet ainda estava começando, em que a gente ainda não estava tão acostumado a fazer compras em e-commerces como a gente está acostumado na atualidade. A empresa iniciou as suas atividades na garagem da casa do Bezos e tinha a esposa dele como sócia, ou seja, a empresa nasceu bastante pequena, né, dentro da própria empresa, dentro da própria casa, sem uma grande estrutura, e aliou ali a questão da esposa para ajudar ali o desenvolvimento dessa empresa. Então, ela não contratou muitos funcionários, ela começou pequena dentro de um ambiente residencial do fundador dessa empresa. E essa empresa iniciou com o comércio de livros, tanto é que a gente sempre associa, né, a Amazon com a venda e o comércio de livros, porque foi o primeiro produto, na verdade, que o Bezos usou para testar o seu modelo de negócio. No início, eles conseguiram ter uma grande quantidade de livros disponíveis porque ele buscou parcerias com atacadistas e distribuidores. Então, ele já teve essa visão de, além de vender pela internet, trabalhar em parcerias que possibilitasse para ele um menor custo. Então, ele não precisava comprar todos esses livros, estocar todos esses livros. A partir de atacadistas e distribuidores, ele conseguia viabilizar a entrega desses livros de forma mais minimizada, aí, vamos dizer assim. O site da Amazon levou mais de um ano para ter uma versão comercial, pois o Bezos queria que o sistema nascesse bem estruturado, de modo que a empresa estivesse preparada para crescer e ganhar escala rapidamente. E aqui a gente vê algumas características de uma startup, né, que busca a tecnologia. Ele buscou a internet para desenvolver uma plataforma de e-commerce
que no momento em que a internet ainda estava surgindo. Então, ele buscou uma ideia inovadora, tecnológica, ele testou a partir dos livros, né? O produto inicial dele foi o livro para testar o modelo de negócios. Ele desenvolveu primeiro uma forma bastante estruturada para poder colocar como uma versão comercial, e a visão dele era a escala e o crescimento, que são características também das startups de sucesso. Durante esse processo, a Amazon testava se o modelo de negócios e-commerce funcionaria por meio da venda de livros. Então, os livros foram o produto teste da Amazon. Em 1998, a Amazon aumentou a variedade de produtos comercializados. Então, depois que ela identificou que esse modelo de negócios realmente funcionaria de forma adequada, ela passou a comercializar outros tipos de produtos. Em 2000, 6 anos após a fundação da empresa, ele deu um grande salto com o lançamento de um marketplace para vender produtos de terceiros, ou seja, uma plataforma onde ele podia alocar outras empresas vendendo produtos, e ele passou a receber, então, dentro desse modelo de negócios, um percentual sobre todas as vendas que eram realizadas dentro dessa plataforma. E apesar de tudo isso, ser fundado em 94, de todo o uso da tecnologia, de todo o cuidado, de todo o teste do modelo de negócios, apesar disso, a empresa só apresentou lucro 6 anos depois, 7 anos depois, em 2001, devido a estratégias bastante comuns de startup em estágios iniciais, como nós já falamos. Uma outra empresa de muito sucesso, conhecida e usada por todos nós no nosso dia a dia, uma empresa que a gente já não vive sem, é o Google. O Google, ele foi fundado em 1988 por Lawrence Edward Page e Sergey Brin, enquanto eles ainda estavam cursando a Universidade de Stanford. Em uma pesquisa acadêmica, eles desenvolveram uma engenharia de busca, inicialmente chamada de Backrub. Então, o primeiro nome do Google foi Backrub. Sem sucesso na tentativa de vender a ferramenta, eles abriram uma empresa que passou a se chamar Google. Depois que eles criaram essa ferramenta com engenharia de busca, eles ainda tentaram vender, mas eles não conseguiram. Então, eles decidiram tocar esse negócio à frente. A empresa chamou a atenção de investidores e sócios, e eles conseguiram um investimento inicial de $1.100.000. Com esse investimento inicial, a empresa cresceu rapidamente, e aí ela pôde montar uma equipe de engenheiros e vendedores, e aos poucos foi adquirindo outras empresas de sucesso, como o YouTube e o DoubleClick. E ainda criou muitos produtos, como o Gmail e o Android, que também são muito utilizados por nós no nosso dia a dia. Hoje, a empresa tem mais de 60.000 funcionários espalhados em 50 países e desenvolve centenas de produtos. Então, a gente vê aí também uma empresa que nasceu de uma base tecnológica, que recebeu um investimento, que teve a visão de tecnologia e conseguiu se inserir no mercado de forma tão promissora, de forma que conseguiu atingir tanto sucesso e que hoje faz parte da vida de todos nós. Então, são 2 casos de empresas de grande sucesso que conseguiram escalar os seus negócios, de forma como a gente viu durante as nossas aulas, as startups realizam. Em situações de incerteza, começam pequenas, testam seus modelos de negócio e, a partir de investimentos, elas conseguem crescer
com escalabilidade e conquistar o mercado de forma muito significativa, como esses dois casos que nós vimos até esse momento. E aí a gente também tem a possibilidade de analisar tanto o caso da Amazon quanto o caso do Google, né? Como que esses processos aconteceram para que essas empresas pudessem ter tanto sucesso. Então, me acompanhe lá no quadro. Por exemplo, a questão da escalabilidade, que nós vimos é aquilo que se busca pelas empresas digitais, pois elas têm um baixo investimento, independente da quantidade de consumidores. Então, conforme elas vão aumentando a quantidade de consumidores, elas conseguem crescer em escalabilidade. No segmento de atuação do Google, a escala é muito importante, especialmente no seu modelo de negócio, que é remunerado pelos anúncios que são exibidos quando alguém faz uma busca. Ter escala significa atrair mais anunciantes e conseguir ofertar uma entrega melhor para eles. O Google, a partir dos anúncios que são realizados pelas empresas, eles ganham por cliques que são feitos nesses anúncios. Então, quanto mais anunciantes eles tiverem e mais pessoas clicarem nesses anúncios, mais eles conseguem remunerar a venda desses anúncios. O marketplace, como a Amazon, depende também da escalabilidade. É preciso investir alto em tecnologia e marketing e vender em grande quantidade para conseguir ser lucrativa, mas aí ela tem a possibilidade de conseguir um percentual da venda de todas aquelas empresas que vendem a partir da sua plataforma de marketplace. Produto mínimo viável, por exemplo, o produto mínimo viável da Amazon foram os livros, pois suas vendas conseguiram provar a hipótese de que as pessoas estavam dispostas a comprar produtos pela internet para receber em suas casas. A gente vê que a Amazon ela surgiu no momento em que as pessoas não tinham ainda o comportamento e o hábito de comprar pela internet. E aí os livros eles serviram justamente para testar esse modelo de e-commerce e verificar se as pessoas estavam dispostas a realizar esses tipos de compra pela internet. Já o MPV do Google foi a primeira versão beta do site de busca. Primeiro, eles criaram uma solução para resolver um problema das pessoas, a testaram e a evoluíram por mais de um ano. Assim, eles conseguiram provar a hipótese de que as pessoas realmente tinham um problema e eles a solução. Ou seja, com o aumento da quantidade de informações disponíveis nas redes, as pessoas precisam de uma plataforma que os ajude a localizar as informações de seus interesses. E aí, justamente, foi essa oportunidade que o Google, como plataforma de busca e produto inicial, conseguiu se destacar no mercado. Apesar de já existir outras plataformas quando o Google surgiu, mas ele, pelo seu desempenho, acabou dominando o mercado. O modelo de negócios da Amazon começou como um e-commerce tradicional, né? E atualmente, além de e-commerce, a Amazon também é um marketplace. Então, a Amazon atua também explorando o modelo de negócios, agora, recentemente, de streaming pelo Amazon Prime. Então, a Amazon ela vai crescendo a partir das tecnologias, aproveitando essas inovações para ampliar os seus negócios. E o modelo de negócio do Google procura oferecer uma experiência de busca para o usuário sem cobrar um valor monetário por isso. Você pode gratuitamente acessar o site do Google e fazer as suas pesquisas, mas ela vende para as empresas palavras-chave que pretendem aparecer para as empresas que pretendem aparecer com destaque nas buscas do usuário. Então,
O modelo de negócios do Google, ele busca, a partir do interesse do usuário, vender as palavras-chave para as empresas. E aqui a gente tem um exemplo de uma análise SWOT, né? Por exemplo, as forças. Desempenho financeiro sólido, um canal de distribuição consolidado e uma ampla base de clientes. Fraquezas, muita dependência do mercado americano e problemas com patentes. Aqui a gente está falando, tá, da Amazon. Oportunidades, aumento da demanda por serviços de computação em nuvem, cenário positivo no varejo online nos Estados Unidos, que foi onde a Amazon deu início às suas atividades. Ameaças, ambiente competitivo e mudanças sazonais que podem afetar as operações da empresa. Então, aqui a gente identifica que é possível realizar uma análise SWOT de qualquer empresa. E agora eu convido vocês para realizarmos mais uma situação-problema que vai nos ajudar a fixar os conteúdos que nós abordamos nessa teleaula. Vamos lá para o quadro? Você e um colega vendem camisetas com desenhos exclusivos para os estudantes da faculdade onde vocês estudam. Mas diante da boa aceitação do produto e do aumento da demanda, vocês começaram a pensar na expansão do negócio e vender essas camisetas por meio de uma loja virtual na internet. Vocês ainda não têm um modelo de negócios bem definido, mas sabem que querem criar uma marca para o público jovem, amante da tecnologia e vender suas produções por meio de um e-commerce. Então aí a gente já tira algumas conclusões, né? A gente já sabe qual é o público que pretende ser atingido e a forma como se pretende comercializar esses produtos na web. Apesar de parecer um ótimo negócio, você e seu amigo ainda têm dúvidas sobre se essa empresa realmente é viável ou não. Diante dessa incerteza, como o desenvolvimento de um planejamento estratégico poderia ajudá-los a enxergar melhor esse negócio e se esse negócio realmente vale a pena? Então, para realizar um planejamento estratégico do negócio, você e seu colega devem seguir alguns passos que são possíveis para enxergar melhor essa proposta que vocês têm. A primeira análise que deve ser aplicada é a análise do ambiente. Então, vocês precisam analisar o ambiente sociocultural, né, que tipo de desenhos vocês têm nessas figuras, como que esse público jovem voltado à tecnologia pode gostar do produto de vocês, a questão global, a questão política e jurídica que vai envolver aí se vocês usam imagens exclusivas de produção própria, tudo bem, mas se vocês usam imagens que são de terceiros, vocês precisam pensar na questão dos direitos autorais, aí, patente da marca, tecnológico, como que vocês vão produzir essas camisetas, vocês vão usar alguma tecnologia para isso, e também a questão da comercialização, do site, da plataforma que vai ser utilizada. Uma análise econômica para verificar se realmente é o momento para isso, qual que é a demanda, né, do mercado, como que as projeções econômicas se apresentam para novos negócios. E a questão demográfica também, para quais regiões vocês podem vender, aí, como que está a situação, quais as regiões que mais realizam compras no sentido do produto de vocês. O próximo passo é fazer uma análise das 5 forças de Porter, ou concorrência. Existem muitas concorrências no mercado com produtos semelhantes ou produtos que podem ser substitutos, ou existe a ameaça de produtos que podem entrar aí no mercado para concorrer. Qual é o poder dos fornecedores e dos compradores em relação a esse negócio?
E para analisar o ambiente interno e externo, vocês podem usar a análise SWOT, ou seja, quais são as forças e fraquezas que vocês identificam, ameaças e oportunidades. Lembrando que forças e fraquezas dizem respeito ao ambiente interno, né? E as ameaças e oportunidades ao ambiente externo. E as forças e fraquezas estão sob o âmbito da gestão da empresa, e as ameaças e oportunidades vêm do ambiente externo, ou seja, você pode traçar estratégias para minimizar ou para aproveitar essas ameaças e essas oportunidades, mas você não tem atuação para mudá-las, no sentido de que elas vêm do ambiente externo. A seguir é o momento de definir, então, qual é a missão, a visão dessa empresa para estabelecer as metas de curto prazo e criar um plano de ação. É importante que todas essas etapas sejam seguidas, que todos essas ferramentas sejam utilizadas, análise SWOT, as 5 forças de Porter, né, criar uma missão, uma visão, valores que vão ser passados para esse consumidor, uma análise do ambiente externo, as questões socioculturais, econômicas, demográficas, enfim, todos aqueles fatores que vão influenciar no sucesso ou não do negócio. Então, a gente vê que não basta ter uma boa ideia, identificar uma oportunidade. É preciso ir além, é preciso planejar, é preciso ter uma visão de mercado, é preciso ter uma visão tecnológica de como esse negócio vai conseguir atuar nesse ambiente que exige tanta inovação, que exige tanto investimento em tecnologia para poder acompanhar as nuances que esse mercado tão dinâmico vai apresentando para as empresas que já estão no mercado e para as empresas que pretendem iniciar os seus negócios. Então, o empreendedorismo ele é fundamental, né, para a geração de valor dos países, das pessoas, mas exige várias questões que precisam ser pensadas antes de realmente se colocar uma empresa em prática. Não basta uma ideia, é preciso seguir um longo caminho, é preciso alguns passos, né? Seguir alguns passos, seguir algumas etapas, para que realmente a gente tenha condições de avaliar se esse negócio é viável ou não, como é o caso desse que a gente acabou de ver agora. E agora a gente tem mais um momento de interação. Se você tem dúvidas, se você tem algum comentário sobre a nossa aula de hoje, esse é o momento, na verdade, é a última oportunidade ao vivo que nós temos para interagir com a nossa disciplina, a disciplina de empreendedorismo digital, para o curso de marketing digital. Está chegando ao fim, hoje é a nossa última aula e a gente vai, então, finalizar a nossa disciplina com todos esses conteúdos que foram tão importantes para a formação de vocês como futuros profissionais do marketing digital. Então, aproveitem essa oportunidade. Se tem alguma dúvida, mande para mim agora.
Chegamos ao fim da nossa disciplina de empreendedorismo digital, onde nós abordamos tantos assuntos importantes para o empreendedorismo dentro desse novo contexto, dentro dessa perspectiva da era digital que a gente vive, onde a tecnologia é tão importante para as estratégias do marketing, né, que vem mudando muito a forma como as empresas estão agindo e também como a forma como os consumidores estão se comportando diante das empresas. Os consumidores eles estão ganhando cada vez mais poder ao poder compartilhar os seus comentários, as suas avaliações, né? E as empresas precisam estar atentas a isso e utilizar as ferramentas à sua disposição para poder trabalhar e tirar maior proveito desse processo de evolução do marketing frente às tecnologias. Nós estamos terminando a nossa aula de hoje, a nossa quarta teleaula, onde nós falamos sobre a gestão dentro desse mundo tecnológico, onde a tecnologia já não é algo inovador, é algo necessário, é algo fundamental, é algo que é exigido para as empresas que pretendem se manter no mercado, se manter competitivas, e a liderança também faz parte de tudo isso. Não basta ter uma ótima tecnologia se você não tem uma liderança preparada para conduzir esse processo aos melhores resultados. Nós vimos também empresas muito conhecidas por nós, empresas de muito sucesso, e conhecemos um pouco da história dessas empresas, como elas chegaram ao mercado e como elas aproveitaram da tecnologia para tornar os seus empreendimentos de grande sucesso no mercado que a gente conhece, empresas em expansão, empresas que tiveram uma concepção bastante compatível com as startups, mas que souberam há algum tempo, né, já há bastante tempo lá atrás, aproveitar essas oportunidades que a tecnologia traz para as empresas já há algum tempo e cada vez mais. E nós falamos também daquelas tecnologias novas que estão surgindo e que vão afetar cada vez mais a forma como as empresas trabalham, como elas lidam com os seus consumidores, como elas vendem os seus produtos, como elas podem estar presentes na vida das pessoas, na vida do seu público. Chegamos ao fim da nossa disciplina, ao fim da nossa aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído para a formação de vocês nesse curso de marketing digital. Quem sabe a gente se encontra numa próxima disciplina. Eu desejo muito sucesso para vocês, uma ótima semana e até mais.